Elástico de separação, passo a passo na instalação e remoção. Primeiro a gente vai selecionar o elástico de separação que vai ser utilizado. De maneira geral eu gosto de utilizar o elástico da Morelli azul claro, a referência está aí para vocês, é um elástico de 4 mm de diâmetro e consigo utilizar ele em todos os pontos de contato, tá? Sempre me perguntam se pode ser o elástico verde. É um elástico um pouquinho maior, o diâmetro é um pouquinho maior, 4,8 milímetros, e pode ser o elástico verde sim, não tem problema, tá? Não costumo utilizá-lo, mas pode ser o elástico verde, se ele se adaptar bem no ponto de contato. Então depois de selecionado o elástico, nós vamos passar o fio dental, 2 pedaços de fio dental longo, né? Pelo interior do elástico. Aqui, uma sugestão que deixo para vocês é evitar utilizar o fio dental encerado. Não porque ele é um fio dental mais caro, mas porque às vezes se ele não está muito grande, se esse pedaço de fio não está muito longo, a gente não consegue enrolar bem no dedo, ele escapa. E é difícil a gente colocar ele no paciente porque a gente tem que fazer bastante força para passar pelo ponto de contato. Então dê preferência para esse fio dental simples, tá? Que não seja um fio dental encerado. Bom, depois de colocar os 2 extremos de fio, a gente vai enrolar o fio dental no dedo e puxar, tensionar bem as 2 extremidades. Antes de instalar o fio dental, o elástico de separação na boca do paciente, é importante passar o fio dental pelo ponto de contato para que a gente não leve nenhuma sujeira ou placa para o tecido gengival no momento de instalar o elástico. Então primeiro a gente passa o fio dental para deixar a região bem limpa antes de instalar o elástico propriamente dito. Depois nós vamos inserir o elástico, aí dou sempre preferência para instalar o elástico de oclusal para gengival, nem sempre eu consigo, algumas vezes o ponto de contato é tão apertado, tão fechadinho, que eu tenho que passar o elástico por baixo do ponto de contato. Aí eu passo primeiro o fio dental pelo ponto de contato, estico bem, passo o elástico de separação por baixo, lá pertinho da gengiva e venho com ele de baixo para cima. Evito fazer esse procedimento porque incomoda mais o paciente, ele sente mais, tá? E o elástico tem que estar bem esticado para poder passar por baixo do ponto de contato. De maneira geral, eu sempre tento colocar ele primeiro da oclusal para a gengival, incomoda menos o paciente e é mais confortável. Depois de inserir o elástico, é importante observar que uma porção do elástico de separação vai ficar acima do ponto de contato. Na região oclusal, o paciente vai morder em cima mesmo, não tem problema. E a outra porção vai ficar abaixo do ponto de contato. Eventualmente tem alunos que me perguntam, né, por que eu não coloco as 2 extremidades do elástico abaixo do ponto de contato? A gente tem que entender que quando eu estico o elástico, ele é circular, então ele vai esticar, vai tensionar bem. Quando a gente coloca ele por baixo, uma extremidade por baixo do ponto de contato, ele tende a fechar esse diâmetro, porque ele foi bem esticado no momento da instalação. Quando ele vai fechando o diâmetro, ele vai abraçando o ponto de contato. E a partir daí, ele começa a fazer essa separação dental. Então, não há necessidade de colocar o elástico de separação todo abaixo do ponto de contato ou tentar pressionar ele exatamente no ponto de contato. É muito difícil. Então, eu sempre coloco ele uma porção abaixo e uma porção acima. Fica exatamente assim como está na imagem mostrando para vocês. Depois de instalado o elástico de separação, removo as extremidades com fio dental e o paciente vai para casa. Sugiro inserir o elástico no mínimo 3 dias antes do procedimento e não deixar o elástico mais de 15 dias. Por que 3 dias antes? Porque a partir do momento que a gente instala o elástico, a gente vai ter uma resposta inflamatória naquele tecido, naquele ligamento periodontal, né, e nos tecidos de suporte. Isso vai fazer com que o dente fique dolorido. Né? Então, como procedimento de adaptação da banda, o paciente tem que morder e a gente vai precisar fazer pressão para poder calcar essa banda no dente. O ideal é que a gente espere passar, aguarde esses 3 primeiros dias, né? Para que o procedimento fique mais confortável para o paciente, para ele não sentir dor e desconforto enquanto a gente está fazendo essa adaptação. E por que não deixar mais que 15 dias? Porque mais que 15 dias
Normalmente esse ponto de contato já está bem separado, o elástico está bem frouxo e pode acontecer dele se perder, do elástico ficar invaginado no tecido gengival, né? E aí a gente não vê mais o elástico e ele fica ali encapsulado, irritando aquele tecido e cria um processo inflamatório. Então mais que 15 dias não está indicado e menos que 3 dias também não está indicado, tanto pelo fato de ele não ter conseguido separar efetivamente o ponto de contato e também por esse processo inflamatório e a dificuldade da realização do procedimento em si. Bom, e quanto à remoção do elástico de separação? Preferencialmente tente puxar ele pela oclusal, tá? Não gosto de trabalhar com a sonda, acho ela muito fina para fazer esse procedimento, prefiro trabalhar com um instrumental tipo unha de gato, mas pode ser uma Hollenbeck ou qualquer outro instrumental que vocês estejam acostumados, né? Quem gostar de trabalhar com a sonda, eu também não vejo problema nenhum. Só não acho que ela é muito fina e acaba passando pelo elástico, não gosto de trabalhar muito com ela. Depois de remover o elástico, a gente tem que passar o fio dental e fazer uma profilaxiazinha na região, né? Pra gente não levar placa para dentro do tecido gengival durante o procedimento de prova e adaptação dessas bandas. E quais as intercorrências que podem ocorrer durante a instalação do elástico de separação? A primeira pergunta que sempre me fazem é: provei as bandas, fiz a moldagem de transferência e agora vou precisar colocar o elástico de separação de novo e ele não fica mais no ponto de contato. O que eu faço? Isso realmente acontece, né? Às vezes o paciente ficou uma semana com aquele elástico de separação, a gente remove o elástico, faz a prova de anéis e depois reinstala o elástico novamente, até chegar ao aparelho do laboratório. E nessa fase, às vezes a gente tem dificuldade de colocar o elástico de separação porque o ponto de contato já está separado. Então eu sempre oriento que coloque o elástico, depois pressiona ele pela oclusal, levemente, faz uma pressãozinha com o dedo e depois remova o fio dental devagar, tá? Normalmente o elástico fica sem problemas. Uma outra pergunta comum é: se o elástico cai antes do procedimento, o que eu devo fazer? Se for até 2 dias antes do procedimento, eu não faço nada, eu nem reinstalo o elástico de separação. Peço para o paciente manter o dia da consulta e faço o procedimento de adaptação de anéis normalmente, porque se ele caiu é porque o ponto de contato já ficou bem separado. Então nesses 2 dias eu consigo realizar o procedimento, se esse intervalo de tempo for pequeno, né? Agora, se o elástico de separação caiu há mais tempo que isso, normalmente o espaço fecha, né? O elástico separou os dentes, mas o espaço acaba fechando e isso pode dificultar a minha prova de anéis. Então nesse caso, eu agendo novamente para o paciente reinstalar o elástico de separação ou antecipo a consulta de prova e adaptação de bandas. Uma outra pergunta que me fazem é: se o paciente chegou na consulta sem o elástico de separação e ele não lembra que o elástico caiu, o que eu devo fazer? O primeiro passo é sempre observar o tecido gengival. Tá? Se não está sangrante, não está inflamado, o paciente não sente nenhuma dor naquela região, né, na região de papila. Por quê? Porque esse elástico pode ter invaginado para esse tecido gengival e pode ter causado um processo inflamatório e a gente não está vendo o elástico aí. Isso não é muito comum, mas eventualmente pode acontecer. Então, de qualquer forma, é importante, sempre que o paciente chega sem o elástico, a gente avaliar clinicamente se aquele elástico realmente caiu ou se ele está ali preso no tecido gengival, que nesse caso a gente deve remover o elástico primeiro antes de fazer qualquer procedimento.